O milionário chorou ao descobrir que o menino sem pernas era seu filho perdido. O milionário João Ribeiro nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão inesperado. Estava sentado em sua luxuosa sala de estar, perdido em pensamentos, observando as luzes da cidade que se espalhavam pela janela panorâmica de sua mansão. Ele havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar. Uma fortuna de bilhões, uma casa esplêndida e um nome respeitado em todo o mundo. Mas, apesar de tudo isso, havia um vazio em seu peito. Um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. Seu filho, Gabriel, desaparecera há 10 anos, e a dor dessa perda ainda o consumia, mesmo após todo esse tempo. Ele havia tentado seguir em frente, mas, em cada canto de sua vida, a ausência do filho era como uma sombra que o perseguia. Foi então que ele recebeu uma carta do orfanato da cidade. O que deveria ser uma simples doação de fim de ano se transformou em uma reviravolta que mudaria sua vida para sempre. A carta falava de um garoto especial, um menino que chamava a atenção por sua força e resiliência, mas também por sua história trágica. Um menino que, de alguma forma, parecia ter algo que João não conseguia explicar. Decidido a finalmente enfrentar o passado, João se dirigiu até o orfanato naquela manhã de outono. Ao entrar, os ecos das crianças brincando ecoavam por todos os corredores. Mas, ao passar pela sala onde estavam os meninos, ele viu algo que o fez parar. Em um canto afastado, sozinho, um garoto de cerca de 10 anos observava as outras crianças, mas seus olhos estavam vazios, como se carregassem um peso que ninguém poderia entender. O menino estava sem pernas. Ele tinha apenas os troncos das pernas, algo que parecia ter sido o resultado de um acidente terrível. Mas, estranhamente, isso não parecia impedir o garoto de viver sua vida da melhor forma possível. Ele se chamava Pedro, e embora fosse tímido e fechado, havia uma determinação em seus olhos que lembrava alguém que João conhecia muito bem, algo que o fez acelerar o coração. "Pedro, você está bem?" João perguntou, se aproximando com cautela. O menino olhou para ele com desconfiança, como se estivesse esperando mais uma pessoa que viria e iria embora em breve. Mas algo naquele olhar, algo naquele garoto, o fez sentir que ele deveria ficar. "Quem é o senhor?" Pedro perguntou, ainda sem entender o motivo daquela visita. João sorriu de forma suave e se agachou ao seu lado. "Eu sou alguém que talvez tenha mais em comum com você do que imagina." As palavras saíram com um peso emocional que ele não sabia explicar. Pedro ficou em silêncio, estudando o homem à sua frente. Ele podia sentir que havia algo diferente em João. Mas o que o mais intriga era o olhar de nostalgia que João lhe dirigia. Como se ele já tivesse visto aquele rosto antes. Como se aquele homem fosse familiar. Ali, naquele momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar na mente de João. Algo dentro dele dizia que o garoto que estava diante de seus olhos poderia ser o filho que ele havia perdido, mas ele sabia que precisava de mais respostas antes de criar qualquer expectativa. "Pedro", João começou, com a voz embargada pela emoção. "Você já ouviu falar de um homem chamado João Ribeiro?" O menino o olhou pensativo. "Não, eu nunca ouvi esse nome." João sentiu um aperto no peito, mas continuou. "E o nome Gabriel? Você já ouviu falar?" Ao ouvir aquele nome, os olhos de Pedro brilharam, como se uma memória distante tivesse sido ativada, mas ele não sabia de onde vinha aquele sentimento. "Gabriel", Pedro repetiu de forma lenta, tentando associar a palavra a algo concreto, mas sem sucesso. Não conheço esse nome." João, sentindo a angustiante verdade em sua garganta, ficou parado, observando o garoto por mais alguns segundos. Aquela conversa, aquele momento, era só o começo de algo muito maior que ele ainda não conseguia compreender completamente.
A emoção que ele sentia era tão intensa que parecia sufocá-lo. Mas ele sabia que precisava continuar. Precisava descobrir a verdade, mesmo que fosse dolorosa. A visita daquele dia marcaria o início de uma jornada de revelações, segredos e encontros inesperados. O que João não sabia é que naquele exato momento ele estava prestes a descobrir a verdade sobre seu filho perdido, e o impacto dessa descoberta mudaria tudo. Após a breve conversa com Pedro, João saiu do orfanato com a mente fervilhando de perguntas. A expressão do menino, o vazio nos olhos dele, era uma mistura de tristeza e resistência que tocou algo profundo dentro dele. Algo que João não conseguia entender completamente, mas que, de algum modo, despertava uma dor familiar, como um eco distante. No carro, enquanto o motorista o levava de volta para sua mansão, João não conseguia parar de pensar naqueles olhos, aquele olhar tão vazio, mas ao mesmo tempo tão cheio de algo que ele não conseguia identificar. Ele tentou afastar o pensamento, dizendo a si mesmo que não podia se deixar levar por emoções antigas. Mas, à medida que a distância entre o orfanato e sua casa aumentava, ele sabia que não poderia ignorar aquilo. Pedro tinha algo que o fazia sentir uma conexão, algo inexplicável, algo além do simples acaso. Em casa, João sentou-se em sua sala de estar, o mesmo lugar onde passava horas após horas olhando para a cidade à sua frente, imerso em suas próprias preocupações. Mas aquele dia foi diferente. A mente dele estava com Pedro. Algo dentro dele dizia que precisava voltar ao orfanato e investigar mais a fundo. Precisava de respostas. As dúvidas sobre o menino, a estranha sensação de familiaridade que ele causava, estavam queimando em sua mente. Ele sabia que não poderia continuar sem saber a verdade. Naquela noite, enquanto o relógio marcava a chegada da madrugada, João começou a revirar antigos arquivos no seu escritório. O nome de seu filho perdido, Gabriel, sempre esteve registrado em sua memória como uma tragédia inacabada. Gabriel desapareceu quando ainda era um menino, com apenas 5 anos. Ele e sua esposa, Laura, sofreram uma perda que jamais superaram. Eles haviam procurado por Gabriel durante anos. Mas após um tempo, Laura sucumbiu à dor e à desesperança. Ela se entregou ao luto de tal forma que, aos poucos, se afastou do mundo. O casamento deles, que já estava à beira do abismo, acabou se quebrando completamente. Laura faleceu alguns anos depois, deixando João sozinho com o peso da perda e com a culpa que corroía seu coração. Durante anos, ele evitou enfrentar o luto, focando apenas no trabalho e nos negócios. Mas, quando o orfanato lhe enviou aquela carta sobre Pedro, algo em seu interior se agitou. Algo que ele não sabia que ainda existia. A esperança. O nome do garoto, Pedro, estava sendo gravado na mente de João, assim como o nome de Gabriel. Algo parecia se conectar entre os dois. Como se uma história incompleta estivesse prestes a ser desvendada. João sabia que a conexão entre ele e Pedro não poderia ser mera coincidência. Ele precisava voltar ao orfanato no dia seguinte e confrontar o diretor sobre o passado de Pedro. Mas, mais do que isso, precisava descobrir como aquele menino estava ligado a Gabriel. Na manhã seguinte, antes que o sol nascesse, João já estava a caminho do orfanato. O lugar, com suas paredes frias e móveis antigos, parecia um mundo à parte. Ao chegar, foi recebido pelo diretor, um homem idoso que, com um olhar cansado, o conduziu até a sala onde Pedro estava. "Você está de volta, Sr. Ribeiro", disse o diretor com uma voz grave, observando João atentamente. "O que o traz novamente aqui?" João respirou fundo antes de responder. Sabia que, para entender o que estava acontecendo, precisava ser direto. "Eu preciso saber mais sobre o passado de Pedro. Como ele chegou aqui? O que sabemos sobre a história dele antes de ser trazido para este orfanato?" O diretor hesitou por um momento, olhando para o garoto sentado à mesa.
mexendo com as mãos pequenas no papel diante dele. Pedro parecia absorto, sem perceber a conversa dos adultos ao seu redor. Ele levantou os olhos apenas quando João o chamou. Pedro, você se lembra de alguma coisa sobre sua família? Perguntou João com a voz suave, tentando estabelecer algum tipo de conexão. O garoto, que até então estava calado, levantou o olhar, mas havia uma resistência nele, como se o simples fato de lembrar de seu passado fosse algo que ele evitava. Ele balançou a cabeça negativamente. Não, eu só lembro de estar aqui, disse Pedro com a voz baixa e triste. Eu não sei mais nada. João sentiu um nó apertando sua garganta. O olhar vazio do menino era quase como um reflexo da dor que ele próprio sentia. O diretor olhou para João com um semblante sério, como se soubesse que a verdade sobre Pedro poderia ser muito mais complexa do que ele imaginava. Há algo que você precisa saber, Senhor Ribeiro, disse o diretor com uma voz grave. Pedro foi encontrado em uma pequena cidade no interior. Ele estava sozinho, abandonado, em uma condição muito difícil. Ninguém sabia de onde ele vinha, até que, bem, havia algo em sua identidade que chamou nossa atenção. O coração de João deu um salto. Ele sentiu que estava à beira de algo grande, algo que, se fosse verdade, mudaria toda a sua vida. O que você quer dizer? Perguntou João, com a voz tremendo de expectativa. O diretor, com um suspiro pesado, se aproximou de João e entregou-lhe um pequeno pedaço de papel, um documento amarelado pelo tempo. João, com as mãos trêmulas, leu as palavras escritas ali. O nome de Pedro estava ali, mas havia uma anotação que fez seu sangue gelar. Testemunha afirma que o menino é filho de João Ribeiro, perdido há anos. Aquelas palavras eram o último empurrão que João precisava para entender a verdade. Ele não podia acreditar, mas sabia que não havia mais dúvidas. O menino diante dele era, sem sombra de dúvida, seu filho perdido, Gabriel. E ele estava diante dele, mais uma vez, depois de todos esses anos. A dor que ele sentia em seu peito se intensificou, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio. Ele tinha finalmente encontrado seu filho. A revelação de que Pedro era, de fato, seu filho perdido, Gabriel, abalou profundamente João. Ele mal conseguiu processar as informações. A mente dele estava em um turbilhão, misturando o choque com a incredulidade. Havia tantos anos de dor, tanto sofrimento, e agora, diante dele, estava a prova de que o destino, de alguma forma, havia conspirado para que eles se encontrassem novamente. Com o documento em mãos, João sentou-se em uma cadeira perto da mesa onde Pedro estava, ainda imerso em seu próprio mundo. O garoto olhava com a mesma expressão distante, como se não entendesse a gravidade da situação. Para Pedro, aquele homem à sua frente ainda era um estranho. E para João, aquele garoto era um eco do passado, alguém que ele tinha perdido e que agora, inexplicavelmente, estava diante dele, em uma nova forma, em um novo corpo. O diretor do orfanato, percebendo a tensão crescente, interrompeu o silêncio. Eu sei que isso é difícil de acreditar, Sr. Ribeiro, disse o diretor com uma expressão que mesclava empatia e cautela. Mas as evidências não mentem. Pedro foi encontrado sozinho em uma pequena cidade sem qualquer documento, mas com a indicação de um nome que ele dizia ser o seu. Depois, quando começaram a investigar, surgiram mais detalhes. A coincidência é grande demais para ser ignorada. João olhou para o documento, tentando processar as palavras. Ele havia perdido seu filho há tanto tempo, mas nunca havia desistido de procurá-lo. Nunca. A dor da perda ainda o atormentava, mas agora, diante da possibilidade de que Gabriel estava bem ali, em sua frente, seu coração estava dividido entre a esperança e o medo. O que ele deveria fazer? Como deveria se aproximar daquele menino que, por mais que fosse seu filho, parecia tão distante? A voz do diretor o trouxe de volta à realidade.
Pedro não sabe quem ele é, senhor Ribeiro. Ele não se lembra da infância, nem da família. Tudo o que sabemos é que ele foi encontrado em um estado de abandono profundo. Quando o trouxemos para o orfanato, ele não sabia sequer falar direito, e suas reações sempre foram de uma tristeza que ninguém conseguiu explicar. Aquelas palavras atingiram João como um golpe. Como seria possível que Pedro, seu filho, tivesse sido tão negligenciado? E por que ele não se lembrava de nada? Aquelas respostas estavam tão distantes quanto o próprio filho, como uma névoa que se recusava a se dissipar. João olhou novamente para Pedro, que ainda estava com os olhos baixos, desconectado. Ele queria falar, mas não sabia como. Ele queria abraçar aquele menino, dizer-lhe que tudo ficaria bem. Mas como poderia fazer isso, quando ele mesmo não sabia como lidar com seus próprios sentimentos? Foi quando Pedro, com uma voz fraca, finalmente olhou para João. Eu posso ir embora? Perguntou ele com a voz cheia de um medo não dito. Eu não gosto daqui. Não gosto dos olhares. Não gosto de como me tratam. Aquelas palavras caíram como um peso sobre João. Ele sentiu uma dor imensa, mas ao mesmo tempo uma necessidade urgente de protegê-lo. Esse garoto estava sofrendo e ele precisava agir. Com os olhos marejados, João se aproximou de Pedro, tentando conter a emoção. Eu não sei o que aconteceu com você, filho. Não sei onde você esteve nem por que perdeu a memória. Mas eu quero ajudar você a lembrar. Eu quero que você saiba que, onde quer que tenha estado, você não está mais sozinho. Pedro olhou para ele, com os olhos cheios de confusão. Mas algo no olhar de João pareceu tocar um ponto profundo dentro dele. Ele se afastou um pouco, ainda com a mesma resistência, mas agora havia algo diferente. Ele parecia estar começando a perceber que João não era apenas mais um estranho. Ele podia ver nos olhos do homem uma dor compartilhada, uma dor que parecia corresponder à sua própria. O diretor observava de longe, compreendendo que este momento era crucial para ambos. Não havia mais espaço para hesitações. Não havia mais tempo para ficar no passado. João precisava de respostas, e Pedro, de alguma forma, também precisava delas. E talvez, juntos, pudessem encontrar algum tipo de cura. Eu não posso forçar você a lembrar, Pedro, disse João com a voz suave. Mas o que posso fazer é te dar a chance de um novo começo. Se você confiar em mim, se você puder me deixar ser seu pai de novo, eu prometo que farei o possível para fazer isso direito desta vez. Pedro não respondeu de imediato. Ele parecia absorver as palavras de João, mas a dúvida ainda estava estampada em seu rosto. Ele olhou para o diretor como se procurasse algum tipo de permissão para acreditar no que estava sendo dito. O diretor, com um leve aceno, deu sua bênção silenciosa. Aqueles segundos pareciam intermináveis para João. Cada respiração era uma mistura de ansiedade e esperança. Ele queria que Pedro aceitasse, queria que ele confiasse, mas sabia que não poderia apressar o processo. Não após tantos anos de separação. O que quer que tivesse acontecido com Gabriel, com Pedro, com o menino à sua frente, não podia ser corrigido rapidamente. Tudo o que ele podia fazer agora era dar um passo de cada vez. Finalmente, Pedro olhou para João com uma expressão de vulnerabilidade que ele jamais demonstrara antes. Eu não sei se posso confiar em você, disse Pedro com os olhos tristes. Mas eu quero tentar. Aquelas palavras foram o início de uma jornada que ambos teriam de percorrer. O passado deles era cheio de sombras, mas talvez, juntos, pudessem encontrar uma luz no fim do túnel. Pedro não sabia que estava prestes a reescrever sua história, mas João sabia que tudo estava prestes a mudar. O que aconteceu depois disso seria uma reconstrução de um vínculo perdido. João sabia que a dor do passado não seria facilmente apagada, mas ele estava disposto a tentar, disposto a ser o pai que Pedro sempre mereceu. Ambos teriam que enfrentar as cicatrizes deixadas pelo tempo, mas juntos
talvez conseguissem curá-las. A decisão de Pedro de tentar confiar em João foi apenas o primeiro passo para um longo caminho de reconstrução. Mas por mais que Pedro quisesse acreditar, sua mente estava cheia de lacunas. O que ele sabia sobre seu passado? Quais memórias estavam enterradas em sua mente? E, acima de tudo, por que ele havia sido abandonado? O dia seguinte começou com um clima tenso. João havia decidido que, para tentar entender o que realmente aconteceu com Pedro, ele precisava investigar o passado do garoto de uma forma mais profunda. Ele passou o resto da noite procurando informações, contactando autoridades e tentando desvendar o mistério que o envolvia. Enquanto isso, Pedro permanecia no orfanato, afastado e relutante em falar sobre si mesmo. Seus olhos estavam cheios de dor e desconfiança. Mas também havia algo mais ali, uma fragilidade que João não conseguia ignorar. O garoto parecia querer lembrar, mas algo o impedia. Era como se o passado fosse uma prisão na qual ele estava preso, e ele não soubesse como escapar. João voltou ao orfanato pela manhã. O clima estava mais calmo, mas a tensão entre ele e Pedro ainda pairava no ar. Eles estavam tentando estabelecer um laço, mas era difícil encontrar um terreno comum, já que Pedro não se lembrava de nada sobre sua vida anterior. Quando João entrou na sala do orfanato, Pedro estava sozinho, olhando pela janela. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, mas não disse nada ao ver o homem entrar. João, por sua vez, também não sabia por onde começar. Ele havia tentado falar com o diretor sobre o que ele sabia, mas ainda havia tantas lacunas. Ele precisava de mais respostas. Pedro, disse João com a voz suave, se aproximando lentamente. Eu sei que você deve estar confuso. Eu também estou. Mas eu preciso que você me conte tudo o que lembra. Qualquer coisa. Mesmo que pareça insignificante, qualquer fragmento de lembrança pode nos ajudar a entender o que aconteceu. Pedro virou-se lentamente, seus olhos ainda distantes. Ele parecia pesar as palavras de João em sua mente, tentando encontrar a coragem para falar. Eu não lembro de muita coisa, sabe? Disse Pedro com a voz baixa, quase inaudível. Só sei que sempre fui tratado como se fosse diferente, como se ninguém quisesse me ter por perto. Eu acho que fui abandonado, mas não sei por quem. Ninguém nunca me disse nada. Aquelas palavras tocaram João profundamente. Como alguém poderia abandonar um filho? Como alguém poderia ser tão cruel? Mas, mesmo diante da dor, João sabia que precisava entender o motivo por trás do abandono. Ele não podia deixar as respostas permanecerem ocultas. Não agora. Você lembra de algum nome? Alguma coisa que possa nos ajudar a entender? Perguntou João, sentando-se ao lado de Pedro. Pedro olhou para baixo, como se estivesse tentando buscar em sua mente algo que fizesse sentido. Ele passou a mão nos cabelos e suspirou. Só o nome Gabriel. Às vezes eu sonho com esse nome, mas não sei o que significa. Nunca soube. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquele nome. Gabriel, seu filho. Pedro estava lhe dizendo algo que ele já sabia, mas que agora tomava um significado ainda mais profundo. Gabriel não era apenas um nome, era uma parte de sua vida que ele havia perdido. O nome era uma chave para a verdade, e essa chave agora estava nas mãos de Pedro. Com o coração batendo mais rápido, João se levantou, decidido a buscar as respostas que ele tanto procurava. Ele precisaria de mais informações sobre o nome Gabriel, mais detalhes sobre a origem de Pedro e o que havia acontecido com ele no passado. Talvez houvesse alguma pista que tivesse sido negligenciada. Enquanto João se afastava para buscar as informações, Pedro ficou ali, sozinho novamente, olhando pela janela. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava mudando dentro de si. Talvez fosse a presença de João, ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, ele tinha alguém em quem podia confiar.
alguém disposto a lutar por ele. Mas ainda havia tantas questões não resolvidas. Ele se sentia como um quebra-cabeça com peças faltando. Horas depois, João voltou ao orfanato. Ele tinha feito novas pesquisas e encontrado algumas pistas que o levavam a um antigo caso de adoção. Algo que se encaixava nas peças soltas do quebra-cabeça. Mas ao invés de encontrá-las com facilidade, ele precisou ir até o juiz responsável pelo caso de Pedro, um homem velho que estava aposentado e que, aparentemente, sabia mais do que o orfanato tinha revelado. João e o diretor do orfanato marcaram uma reunião com o juiz. Quando o encontraram em sua casa, ele os recebeu com uma expressão cansada, mas gentil. O caso de Pedro foi complicado, começou o juiz, depois de um longo suspiro. Ele não foi adotado, mas sim deixado em um abrigo quando ainda era um bebê. Não há registros claros sobre quem o abandonou, mas existe um detalhe peculiar. O nome Gabriel foi dado a ele logo após a chegada ao abrigo. Não tenho certeza de por que esse nome foi escolhido, mas é o que está registrado. João sentiu uma pressão no peito. O nome Gabriel não era apenas uma coincidência. Era o nome que ele tinha dado ao seu filho, ao filho que ele havia perdido. Mas como ele poderia estar diante de Pedro agora com toda essa confusão? Como isso se encaixava? Mas o mais estranho, João, continuou o juiz, é que logo após ser deixado no abrigo, Pedro foi transferido para uma família diferente, uma família rica, mas sem qualquer tipo de vínculo direto com o caso. Eles nunca quiseram divulgar suas informações. E depois disso, Pedro desapareceu. Aquelas palavras foram como um golpe para João. Pedro, o menino que ele procurava há tanto tempo, havia sido perdido 2 vezes. O destino deles estava entrelaçado de maneira complexa, mas ainda havia tantas peças faltando. Com o coração apertado, João voltou ao orfanato, onde Pedro o esperava. Ele sentou-se diante dele, tentando processar todas as informações que havia recebido. Eu sei que a verdade é difícil de entender, disse João com a voz embargada. Mas eu prometo que vou continuar procurando. Não vou desistir de você, Pedro, de Gabriel. Pedro olhou para ele, os olhos ainda cheios de confusão. Mas agora havia algo mais ali, um raio de esperança. Mesmo com tantas respostas não encontradas, ele começava a acreditar que a busca pela verdade, pela família, talvez fosse possível. O passado estava cheio de sombras, mas juntos, João e Pedro poderiam tentar trazer à tona a luz. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Pedro e João. Cada dia trazia uma nova revelação, mas também mais perguntas. A busca pela verdade sobre o passado de Pedro estava se tornando um labirinto, e quanto mais eles descobriam, mais misteriosas as respostas pareciam. No entanto, a ligação entre os dois se fortalecia, à medida que Pedro começava a confiar cada vez mais em João. Ele sentia que, com ele, havia uma chance de descobrir a verdade, de finalmente entender seu passado. Após a última conversa com o juiz, João intensificou a busca. Ele não podia mais ignorar o que os registros sugeriam. Havia algo mais por trás da história de Pedro, algo que parecia ir além de uma simples adoção ou abandono. As pistas apontavam para uma conexão direta entre Pedro e sua própria família, algo que não fazia sentido de imediato. A ideia de que aquele menino poderia ser seu filho, perdido há tantos anos, parecia cada vez mais plausível, mas ao mesmo tempo surreal. João passava horas em sua biblioteca, buscando por registros antigos, tentando fazer conexões entre o que ele sabia e as peças do quebra-cabeça que se espalhavam diante dele. Ele tinha uma suspeita, uma sensação de que a chave para entender tudo estava em algum lugar, esperando para ser descoberta. Pedro, por outro lado, estava começando a ter mais sonhos vívidos, como flashes de um passado que ele não podia acessar completamente. Ele se lembrava de uma mulher, mas seu rosto era vago, borrado pela névoa do tempo. E o nome Gabriel
sempre estava presente nesses sonhos. Ele não sabia exatamente o que isso significava, mas o nome estava se tornando uma obsessão. Algo em sua mente sabia que aquilo tinha a ver com ele, que o nome não era apenas uma coincidência. Foi em uma noite fria, quando a chuva batia contra as janelas do orfanato, que a verdade começou a emergir. João estava revisando um antigo documento encontrado em um arquivo, quando seus olhos se fixaram em algo que parecia insignificante, mas que logo se revelou ser a peça-chave. Uma fotografia, amarelada pelo tempo, mostrava um casal sorridente com um menino pequeno nos braços. O menino tinha os mesmos olhos de Pedro, mas o rosto era mais jovem, mais inocente. O casal estava em uma casa em uma cidade distante, e ao lado da foto havia uma anotação. Gabriel, 10 anos, desaparecido em 2005. João sentiu o coração parar por um momento. 2005. Era o ano em que seu próprio filho, Gabriel, havia desaparecido. Ele olhou para a data com incredulidade, a mente correndo em 1000 direções. Como isso era possível? A imagem do casal na foto, os detalhes, tudo parecia coincidir de uma forma assustadora. Ele precisava de mais respostas, e o mais rápido possível. Sem perder tempo, João entrou em contato com um antigo investigador que havia trabalhado no caso de seu filho desaparecido. Ele sabia que as chances de obter informações claras eram pequenas, mas o que mais ele poderia fazer? O investigador, um homem já idoso, atendeu ao telefone com uma voz cansada, mas reconheceu imediatamente o nome de João. "João, é você?" disse o investigador com um tom grave. "Eu lembro de você, claro. Mas o caso do seu filho foi complexo. Não conseguimos encontrar muitas pistas. Até agora." João explicou rapidamente o que havia descoberto, e o investigador ficou em silêncio por alguns segundos. Isso não pode ser coincidência", murmurou o investigador. "Gabriel foi dado como morto, mas o que você está me dizendo agora é como se houvesse um novo capítulo nesse caso. Precisamos olhar os registros antigos de perto. Mas posso adiantar uma coisa, João. Houve uma troca de crianças no hospital onde Gabriel foi internado, logo após seu desaparecimento. Isso nunca foi esclarecido corretamente." Aquelas palavras caíram sobre João como um raio. Uma troca de crianças. O que isso significava para Pedro? Seria ele, de fato, o filho que ele havia perdido há tanto tempo? A peça-chave finalmente estava à vista, mas ainda havia muito a ser investigado. O investigador prometeu que iria vasculhar os registros do hospital e tentar encontrar alguma conexão entre Pedro e Gabriel. Era uma possibilidade distante, mas havia uma chance de que a verdade estivesse ali, esperando para ser revelada. Na manhã seguinte, João foi até o orfanato para falar com Pedro. Ele estava nervoso, ainda tentando processar as últimas informações que havia recebido. Quando chegou à sala onde Pedro estava, o menino estava sentado sozinho, olhando pela janela, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. "Pedro, precisamos conversar", disse João, tentando controlar a tensão em sua voz. Pedro se virou lentamente, seus olhos, que antes estavam vazios de esperança, agora brilhavam com uma curiosidade inquieta. "O que você descobriu?" perguntou Pedro, com uma voz trêmula. Ele sabia que algo estava prestes a ser revelado, mas ainda não entendia o que. João sentou-se ao lado de Pedro, tomando um momento para organizar suas palavras. Eu acho que encontrei algo importante. Algo que pode mudar tudo", começou ele. "A história do seu passado, Pedro, pode estar mais ligada à minha do que você imagina." Pedro olhou para ele com uma expressão de confusão. Ele não sabia o que pensar, mas sentiu uma inquietação crescente. Como poderia sua história estar ligada à de João? Você é meu pai?" perguntou Pedro, sem acreditar nas próprias palavras, mas com uma esperança tímida nascendo em seu coração. João olhou nos olhos de Pedro e sentiu a mesma sensação de déjà vu, como se estivesse olhando para seu próprio filho há anos perdido. Mas havia algo mais, algo que não podia ignorar.
A verdade estava perto, mas ainda estava velada pela neblina do tempo. Eu não sei ainda, Pedro, mas acho que a resposta está mais perto do que imaginamos, respondeu João com a voz embargada. Estou fazendo tudo o que posso para descobrir a verdade. Pedro não sabia o que pensar, mas algo em seu coração dizia que, talvez, ele finalmente estivesse mais perto de entender sua verdadeira origem. A jornada deles estava apenas começando, e a verdade ainda estava lá fora, esperando para ser revelada. As semanas seguintes se arrastaram lentamente. Cada dia, uma nova pergunta sem resposta. Cada noite, mais uma tentativa frustrada de reunir todas as peças daquele complicado quebra-cabeça. João não sabia mais em quem confiar. Ele estava indo atrás de respostas que pareciam estar sempre fora de alcance. Mas ele não podia desistir agora. Ele sentia que estava a um passo de descobrir algo que mudaria tudo. Não apenas para ele, mas também para Pedro. João havia recebido um retorno do investigador sobre o caso de Gabriel, e a notícia era surpreendente. Uma troca de bebês realmente havia ocorrido no hospital onde seu filho havia sido internado. De acordo com os documentos encontrados, 2 bebês haviam sido acidentalmente trocados logo após o nascimento, e os registros de um dos bebês haviam desaparecido misteriosamente. A partir daquela revelação, João não tinha dúvidas de que Pedro poderia ser seu filho perdido. Era uma teoria ousada, sem dúvida, mas cada novo pedaço de evidência parecia apontar para essa conclusão. A relação entre os dois, a semelhança entre eles, o fato de que Pedro sempre se sentiu deslocado e de alguma forma incompleto, tudo isso agora parecia ter uma explicação. João sabia que precisava contar a Pedro o que havia descoberto. Mas como ele poderia dizer a um menino que passara toda a sua vida acreditando ser apenas um órfão, que ele poderia, na verdade, ser filho de um homem que jamais soubera da sua existência? Como ele poderia explicar a dor e a confusão que Pedro iria sentir ao descobrir que sua vida inteira, seus pais, tudo o que ele conhecia, poderia ser uma mentira? A resposta não era simples, mas João sabia que não havia mais como adiar. Ele precisava ser honesto, precisava revelar a verdade para o menino, por mais dolorosa que fosse. Naquela manhã, João acordou mais cedo do que o normal. A casa estava silenciosa, com o som da chuva batendo levemente nas janelas. Ele sentia um nó na garganta, um medo estranho de como Pedro reagiria. Mas ele não poderia mais esconder a verdade. O momento havia chegado. Quando Pedro entrou na sala de estar, João estava sentado com os papéis espalhados sobre a mesa. Ele levantou os olhos e viu o menino, agora mais velho, mais maduro, com aquele olhar que sempre buscava respostas, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. Pedro, sente-se, disse João com uma voz firme, mas carregada de emoções. Preciso te contar algo muito importante. Pedro olhou para ele, sentindo o peso nas palavras. Ele não sabia o que esperar, mas sentia que o que viria não seria fácil. Ele se sentou na cadeira em frente a João e olhou para os papéis espalhados na mesa. Havia algo ali, algo que parecia crucial, mas Pedro não sabia o quê. "O que é?" perguntou Pedro, o nervosismo evidente em sua voz. João respirou fundo antes de começar a falar. Ele sabia que precisava ser direto, não podia mais esconder nada. "Pedro, o que vou te contar pode ser difícil de entender, mas é a verdade", disse João, com uma sinceridade que fez Pedro se sentir desconfortável. "Há um tempo, eu comecei a investigar o seu passado e o que eu descobri mudou tudo. O nome que você tem, o fato de você ter sido encontrado por nós. Tudo isso, Pedro, pode ser parte de algo muito maior." Pedro olhou fixamente para João, sem saber o que pensar. Seu coração batia mais rápido. Uma sensação estranha de medo e esperança crescendo em seu peito. "O que você está tentando dizer?" perguntou Pedro, a voz embargada. João olhou para ele com um olhar que misturava dor e compaixão. "Eu acho que você não é apenas um órfão, Pedro.
Eu... Eu acho que você é o meu filho perdido, disse João, finalmente revelando a verdade. Aquelas palavras caíram como uma bomba no peito de Pedro. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Filho perdido? Como isso era possível? Ele, um garoto de 17 anos, sempre soubera que sua vida tinha sido difícil, mas nunca imaginou que houvesse algo tão profundo por trás de tudo isso. Ele olhou para João com incredulidade, sem saber como reagir. Como assim? Perguntou Pedro, sem conseguir processar o que ele acabara de ouvir. Eu... não entendo. João se levantou da cadeira e se aproximou de Pedro, colocando as mãos nos ombros do menino com um gesto de conforto. Eu tive um filho há muitos anos, Pedro. Ele desapareceu quando era apenas um bebê, e nós nunca conseguimos encontrá-lo. Mas agora, depois de tudo o que eu descobri, tenho certeza de que você é ele, explicou João com os olhos cheios de lágrimas. A troca de bebês no hospital, os registros apagados, tudo isso aponta para o fato de que você é meu filho, Gabriel. Pedro ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. A revelação era esmagadora. Ele não sabia se deveria acreditar ou se estava sonhando, ou ainda se tudo aquilo era uma invenção da mente de João, uma tentativa desesperada de preencher um vazio. Mas o que ele sentia dentro de si, algo em sua alma, dizia-lhe que aquilo era a verdade. Isso não pode ser verdade, disse Pedro, sua voz falhando. Como posso acreditar em algo assim? Eu nunca soube quem eu era, quem eram meus pais, e agora você está dizendo que eu sou seu filho perdido? João, vendo a dor e a confusão nos olhos de Pedro, se ajoelhou diante dele. Ele precisava que Pedro acreditasse, que entendesse o que estava em jogo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas todos os sinais estão aqui, Pedro. Eu nunca parei de procurar por você. Quando você chegou ao orfanato, eu sabia que havia algo em você que me parecia familiar. Os olhos, a forma como você me olhou, tudo isso, eu sentia uma conexão, mas só agora conseguia entender o porquê. Você é meu filho, e eu nunca vou te abandonar novamente. Eu prometo. Pedro olhou para João, o homem que ele agora entendia ser seu verdadeiro pai. Ele sentiu uma onda de emoções, choque, confusão, mas também uma profunda sensação de pertencimento. Ele não sabia se podia aceitar tudo aquilo de uma vez, mas sabia que havia algo no fundo de seu coração que estava finalmente se encaixando. Aquele momento mudaria suas vidas para sempre. A revelação que João fizera parecia ainda pairar no ar, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Pedro, embora com o coração e a mente tumultuados, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que ele sentia era uma mistura de esperança e confusão, um desejo urgente de compreender quem ele realmente era, mas também o medo de aceitar uma nova identidade que parecia tão distante de tudo o que ele conhecia até agora. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Pedro se isolou em seu quarto, processando cada palavra de João, tentando entender como sua vida poderia mudar tão drasticamente de uma hora para outra. A ideia de ser filho de João, um homem rico, influente, que sempre vivera uma vida de privilégios, parecia surreal. Como isso seria possível? Como ele, Pedro, que passara anos em um orfanato, sem nunca saber de onde viera ou quem eram seus pais, poderia ser parte de uma família tão diferente da sua realidade? Enquanto Pedro lutava com seus próprios sentimentos e dúvidas, João tentava se aproximar dele, oferecer consolo, tentar convencê-lo da verdade. No entanto, a cada tentativa de diálogo, Pedro se fechava mais e mais, preso no turbilhão de suas próprias emoções. Foi numa tarde fria, após semanas de incertezas, que Pedro finalmente aceitou a conversa. Ele sabia que não poderia continuar fugindo da verdade.
Ele precisava entender o que estava acontecendo, precisava saber quem ele era e o que isso significava para o futuro. João, com o rosto marcado pela ansiedade e pela dor de ver o filho afastado, aguardava por aquele momento com um misto de expectativa e medo. Ele sabia que a verdade poderia ser difícil de digerir para Pedro, mas acreditava que, no fundo, ele sempre desejou encontrar a família de onde veio. Eles se encontrariam no meio de um processo de cura, tanto para Pedro quanto para João. Quando Pedro desceu as escadas naquela tarde, sua expressão estava mais serena. Ele não estava mais com raiva, mas com uma aceitação silenciosa, como se tivesse chegado ao ponto de compreender que sua vida precisava de um novo começo, uma nova perspectiva. "Pai", disse Pedro, a palavra ainda soando estranha em seus lábios, mas já com um toque de ternura. João se levantou de onde estava sentado, seus olhos brilhando com uma esperança renovada, mas também com a cautela de quem sabe que um passo errado poderia afastar Pedro ainda mais. "Eu sei que isso não tem sido fácil para você, e eu não quero pressionar você. Mas quero que saiba que estou aqui, Pedro. Sempre estive aqui. E agora, eu quero que você saiba que o passado de ninguém, nem o seu nem o meu, pode nos prender para sempre. O que importa é o que fazemos daqui para frente", disse João, sua voz embargada como se carregasse anos de arrependimentos não ditos. Pedro olhou para ele e, pela primeira vez, uma onda de compaixão começou a tomar conta dele. Ele sentia que João realmente acreditava no que estava dizendo, que ele estava ali para ajudá-lo a lidar com aquela reviravolta de sua vida. "Eu ainda não sei o que pensar, pai", disse Pedro, a voz vacilante, como se procurasse as palavras certas para expressar o que estava em seu coração. "Como posso aceitar isso? Como posso aceitar que minha vida inteira foi uma mentira?" João deu um passo à frente com os braços abertos, como se pedisse permissão para aproximar-se mais. Ele sabia que precisava dar espaço a Pedro para processar as coisas, mas também queria oferecer o apoio que sempre soubera que poderia dar. "Não foi uma mentira, filho. Foi apenas uma história mal contada. Mas agora podemos começar a escrever a nossa história juntos. Você não está sozinho", João respondeu, a sinceridade em suas palavras transbordando. Pedro olhou para ele com os olhos marejados de lágrimas, mas não falou nada. Ele sentia que estava se afundando em um mar de sentimentos contraditórios, sem saber como lidar com tudo aquilo. A dor de ter sido separado de seus pais biológicos, a dor de crescer sem o carinho e o amor de uma família, ainda estava muito fresca em sua memória. Mas também havia uma sensação de alívio. Afinal, havia encontrado alguém que estava disposto a chamá-lo de filho. Ao longo daquele dia, Pedro passou a ouvir João falar sobre o seu passado, sobre Gabriel, o bebê que desaparecera há tantos anos, e sobre a busca incessante que João empreendera para encontrar seu filho perdido. Ele nunca imaginara que alguém, um homem tão poderoso, estivesse à sua procura. Pedro não sabia se isso deveria confortá-lo ou assustá-lo. O que ele sabia era que, de alguma forma, essa revelação estava fazendo sua vida ganhar um novo significado. À noite, quando Pedro estava deitado em sua cama, ele olhou para o teto e refletiu sobre tudo o que acabara de descobrir. Ele sabia que nada seria mais fácil dali para frente. Havia uma longa estrada pela frente, cheia de perguntas sem respostas, de dúvidas e desafios. Mas também havia algo mais: esperança. A esperança de que talvez, depois de tanto tempo, ele finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Enquanto isso, João, de seu lado, sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Não se tratava apenas de reconectar-se com Pedro, mas de ajudá-lo a se ajustar a essa nova realidade. Ele sabia que a recuperação de tudo o que foi perdido não seria rápida, nem simples. No entanto, ele estava determinado a dar tudo de si para garantir que Pedro tivesse o melhor futuro possível. Naquela noite, João tomou uma decisão que mudaria ainda mais o destino de sua família. Ele começaria a busca pela verdade,
por todos os detalhes escondidos do passado que até então haviam sido ignorados. E, se necessário, ele iria até o fim do mundo para resgatar aquilo que fora tirado de sua vida. O amanhecer trouxe consigo uma calmaria peculiar, como se o universo estivesse esperando por aquele momento. Pedro acordou com uma sensação de serenidade que não experimentava há muito tempo. Depois de dias intensos, com a mente e o coração em guerra, ele finalmente sentia que estava pronto para enfrentar o futuro. Não sabia exatamente como, mas ele sabia que precisava dar o próximo passo. O peso da revelação ainda estava sobre seus ombros, mas ele já não se sentia mais tão perdido. Ao descer as escadas, Pedro encontrou João na cozinha, preparando o café da manhã. O cheiro quente de café misturado com o aroma de pão fresco preenchia o ar, criando uma atmosfera acolhedora. Embora tudo parecesse tão normal, Pedro sabia que sua vida jamais seria a mesma. Ele se aproximou, ainda com os pensamentos confusos, mas com a sensação de que uma mudança, uma transformação, estava prestes a acontecer. "Bom dia, filho", João disse, sorrindo ao vê-lo entrar na cozinha. Seus olhos brilharam com uma mistura de esperança e saudade, como se estivesse finalmente vendo o filho que pensava ter perdido para sempre. Pedro hesitou por um momento antes de responder, mas então, com um pequeno sorriso tímido, ele finalmente disse: "Bom dia, pai." As palavras ainda soavam estranhas para ele, mas havia algo reconfortante na forma como João as dizia. Ele sentia que, apesar de todas as dificuldades, aquele era o começo de algo novo, algo que poderia ser melhor do que tudo o que ele experimentara antes. Mas, ao mesmo tempo, o peso do passado ainda estava presente, uma sombra que se recusava a desaparecer completamente. "Eu sei que não é fácil para você", João continuou, tentando quebrar o silêncio que se formara entre eles. "Sei que a dor que você carrega é imensa, e não espero que você a apague de um dia para o outro, mas, por favor, saiba que estou aqui para você, e farei tudo o que for possível para que você tenha uma vida cheia de amor e felicidade." Pedro olhou para ele com os olhos marejados, e por um momento, pensou em todas as coisas que queria dizer. Ele queria expressar sua gratidão por tudo, por João ter buscado por ele durante tanto tempo, por nunca ter desistido. Mas as palavras pareciam pequenas demais, diante da intensidade do que sentia. Ao invés disso, ele se aproximou e deu um abraço apertado em João. Aquele gesto simples, mas poderoso, falou mais do que qualquer palavra poderia. Ali, naquele momento, Pedro sabia que estava começando a entender o verdadeiro significado de família. Ele não precisaria mais se perguntar quem ele era ou de onde veio, porque naquele abraço ele sentiu que já estava em casa. Mas a felicidade não seria simples. O que Pedro não sabia era que João estava prestes a revelar algo ainda mais importante, algo que mudaria sua vida de forma irreversível. Algo que, de certa forma, ele já havia intuído, mas que agora parecia inevitável. "Pedro, eu preciso te contar uma coisa." João começou, sua voz tensa, mas firme. Ele parecia ter lutado com a decisão de contar aquilo por semanas, mas agora sabia que era o momento certo. "A mãe que você conheceu no orfanato, ela não foi sua verdadeira mãe." Pedro olhou para ele atônito e por um momento tudo pareceu parar. Ele não sabia o que pensar e uma sensação de vazio começou a se espalhar por seu peito. A mulher que ele sempre acreditara ser sua mãe, que lhe dera a única sensação de pertencimento que ele já conhecera, não era sua verdadeira mãe? O que isso significava para ele? João respirou fundo antes de continuar, como se preparasse para uma luta interna que havia guardado por anos. Ele sabia que, ao contar aquilo, abriria uma ferida que talvez nunca se curasse completamente. Mas ele também sabia que Pedro merecia a verdade e não poderia continuar vivendo uma mentira. "Quando você foi levado para o orfanato, sua mãe biológica, ela estava com problemas. Ela não conseguiu cuidar de você. Eu não estava presente na época
e ela tomou decisões sem me consultar. Mas antes de tudo isso, ela me deixou uma carta, dizendo que te entregaria para alguém de confiança. Ela sabia que você precisava de uma chance. E foi isso que ela fez, disse João, a voz embargada. Pedro estava em choque. Ele não sabia se as palavras de João eram um consolo ou um golpe. A mulher que ele sempre considerara sua mãe não estava em sua vida por escolha própria? O que isso significava para ele, para sua história? Mas João não parou por aí. Eu a encontrei depois de muitos anos, e o que descobri me fez entender tantas coisas. Ela nunca quis te perder, mas as circunstâncias a forçaram a tomar decisões difíceis. E a verdade é que, mesmo não sendo sua mãe biológica, ela sempre o amou como um filho. Ela sabia o que você significava para ela e o que você significava para mim, João completou. A dor evidente em suas palavras. Pedro não sabia como reagir. O peso das palavras de João começou a se instalar em sua mente, e ele se viu perdido novamente. Tudo o que ele pensava ser verdade estava agora sendo questionado, mas ao mesmo tempo, ele sentia que precisava entender tudo aquilo. Ele precisava encontrar um fechamento e talvez finalmente encontrar a paz que tanto buscara. O silêncio entre eles foi longo. Pedro, em sua mente, tentava juntar os pedaços de sua vida que pareciam estar se desintegrando. Tudo o que ele havia acreditado até agora estava sendo desfeito, mas no fundo, ele sentia que esse confronto com a verdade era necessário para sua cura. Ao final daquele dia, Pedro tomou uma decisão. Ele não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o caminho para a verdadeira liberdade. Ele não era mais a criança perdida que ninguém havia procurado. Ele era Pedro, o filho de João, e tinha um futuro a construir. Com o coração mais leve e a mente mais clara, ele olhou para João, seu pai, e disse: "Vamos seguir em frente, pai. Vamos construir nossa história, juntos." E pela primeira vez, Pedro sentiu que estava pronto para começar de novo. Não mais como uma vítima das circunstâncias, mas como um homem que finalmente entendia seu lugar no mundo.